E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual. Vamos dar sequência às nossas principais dificuldades para alcançar a tão sonhada nota 1000. Na verdade, eu estou mostrando quais são as principais dificuldades que muitos alunos têm. E dando a sequência em relação à competência 1, tá? Gramática, já falamos sobre vários elementos. E hoje, tchananana, vamos falar sobre quem? A temível, a tão aterrorizadora, quase que não sai, crase, tá? Por que crase é o terror, é a dor de cabeça de muitos alunos? Porque, pessoal, tem que ter domínio de regência. É isso mesmo, regência, tipo maestro que vai reger, quem é que vai lá, quem é que vai tocar o baixo, quem é que vai tocar a guitarra, quem vai tocar a bateria no tempo certo. A regência é a mesma coisa. Tem que ser a preposição correta, para o verbo correto, para o nome correto. Então a regência verbal ou nominal é que vão determinar a presença da preposição a, tá? Então nós vamos entender especificamente o significado então da palavra crase. Crase, pessoal, vem do grego, tá? Uma expressão que vem do grego que significa fusão, mistura. Na língua portuguesa é quando a gente faz a junção exatamente de a mais a. Como assim, Hilton? De preposição. Primeiramente é preposição. Eu tenho que ter um termo regente que vai exigir a presença da preposição e eu tenho que ter um termo regido que exija o artigo a, especificamente o artigo a. Mas eu posso ter também pronome demonstrativo a e a gente vai verificar algumas regrinhas básicas em relação a isso. Tranquilo? A crase vem da fusão entre a preposição a, como eu falei para vocês, e o artigo a ou no plural, tá? Seguido ou não de s. Pronomes demonstrativo a. Pronome demonstrativo a vou mostrar para vocês como é possível. Os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, porque vai se fundir com esse primeiro a, essa sonoridade, tá ok? E aí, meus amores, pronomes relativos, as quais, tá? A qual, as quais, a gente também tem a presença da crase. Eu preciso avisar para vocês que crase não é um acento gráfico. Crase é um sinal sonoro, é uma marcação sonora, apenas para a escrita. Por isso, pessoal, que na competência 1, muitos alunos são penalizados porque é exclusividade da escrita, tá? Não é da oralidade. Por exemplo, vou à casa de Ellen. Errado, não posso pronunciar, tá? Darei àquela garota um presente. Eu não posso falar, verbalizar tá ok? Mas Hilton, e se alguém estiver ouvindo o meu discurso, por exemplo, vou à praia, eu não preciso mostrar para ele que eu sei que vou à praia, tem que ser crase? Não. Ele é que tem que saber se vai ter crase ou não, então na oralidade está tudo certo, beleza? Crase é especificamente para a escrita, especificamente, não se pronuncia a. É fundamental também para o entendimento da crase. Representação gráfica da crase é como se fosse um acento agudo, só que o contrário, tá? Por isso, ó, ele é para cá. Por que tem aluno que erra e perde ponto na competência 1? Às vezes, na cabeça dele, ele iria colocar crase, só que ele mete um agudo, vai perder ponto do mesmo jeito, tem que ser para trás, tá? Tem que dominar a regência de verbos e de nomes que exigem essa preposição a. Por exemplo, o verbo ir é um verbo intransitivo, é um verbo que tem sentido completo em si. Eu vou. Mas quem vai para algum lugar. Se eu quiser falar para onde eu vou, tá? A mesma forma, por exemplo, se eu dissesse assim, Ellen saiu, e alguém perguntasse, para onde Ellen saiu? Com quem saiu? Que hora saiu? O que foi fazer? São informações complementares. O verbo sair, ele em si, ele tem sentido completo. Essa informação complementar, essa informação adicional, ela é dada se o informante quiser, tá? Mas o verbo em si, ele tem sentido completo. Vou
Para onde vou? Ah, eu vou à igreja. Então, por que eu coloquei a crase aqui? Porque o verbo ir é um verbo intransitivo, mas o complemento, que é um adjunto adverbial de lugar, a igreja admite artigo, mas a preposição a, de quem vai a, tá ok? Então nós vamos ter essa junção, vamos ter a preposição. Conheço a aluna, observem. Aqui agora nós temos um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece alguém, ó. Se eu paro no verbo, conheço, eu quero que vocês entendam essa matemática, que não é matemática, tá? É a gramática, tá? É uma forma bacana de se falar. Todo mundo fala matemática, né? Conheço, para no sentido aqui. Quem conhece, tem sentido? Não. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Ele em si é um verbo que não tem sentido completo. A aluna vai completar o sentido deste verbo. A gente vai dizer que isso aqui é um verbo transitivo direto e a aluna é um objeto direto. Não tem preposição. Eu só digo assim, a aluna, diferente de vou a, ó, vou a, mais a igreja. A aluna, este é só artigo, portanto não vai ter crase, porque isso aqui não é uma preposição. Diferentemente do verbo referir-se, quem se refere a. Olha a preposiçãozinha aqui completando o sentido de um verbo transitivo indireto. Aluna é uma palavra feminina que vai admitir o artigo a, portanto nós vamos fazer a fusão do a preposição mais o a artigo crase. Na pronúncia, refiro-me à aluna? Não, refiro-me à aluna, sem dobrar o som do a. Tranquilão? Vamos então às regras gerais, tá? A regra geral em relação à crase. Para nos certificarmos que haverá crase diante de uma palavra, podemos trocá-la por outra de mesmo sentido no gênero masculino. Pessoal, é simples. Se a gente substituir aquela palavra por uma palavra feminina, por uma masculina, e eu estou usando o a e encaixar o ao, nós vamos colocar crase. Simples assim, tá? Referiu-se à garota, referiu-se ao garoto. Quando deu certo ao garoto, podem colocar crase. Mas, Hilton, na hora da redação, como é que eu vou ter tempo de fazer isso? Se na hora, no dia da redação, você quiser aprender regra, aí fica complicado. Você tem que treinar isso, tá? Isso aqui é treino diário. Minha digníssima esposa que me acompanha aqui por trás das câmeras, ela fica aprendendo. Aí ela fica treinando, tá? De colocação pronominal. Ela ficou treinando. Ah, agora não é próclis, não, agora é mesóclis. Ela tá indo aqui, ela quer aparecer. Porque tem que treinar, pessoal. É treino, é aplicação. Tem que treinar. Crase é a mesma coisa, tá? Entreguei a redação à professora. Substitua por ao professor. Nós vamos colocar crase. Sacaram? Simples assim. Uso obrigatório. Pessoal, eu poderia até falar aqui dos usos proibidos, mas foquem naquilo que é obrigatório, tá? Simplesmente as regras gerais, o uso obrigatório de crase, e a gente vai falar do facultativo que vocês podem querer também, ou aí numa redação tiverem dúvidas. Na dúvida, mudem a expressão, tá? Se na redação vocês tiverem dúvida em relação a um verbo, muda o verbo, para que vocês não caiam no erro da crase. Essa é uma dica muito boa para quem tem dúvida em relação a alguma expressão. Sempre diante de palavras femininas, obviamente com o termo regente. Isso aqui é o termo regido, tá? Então, diante de palavras femininas e que admitem o artigo a, nós vamos colocar a crase. Amanhã iremos à festa de Uda. Claro que vai ser virtual, né? Cada um em sua casa, na atual conjuntura. Observe que festa é uma palavra feminina. O verbo ir é um verbo intransitivo. Neste caso, o complemento que vai ser um adjunto adverbial de destino, a festa de Uda, aqui nós vamos ter o destino. Meus amores, é uma locução feminina, é uma palavra feminina, então nós vamos ter que colocar a crase. Ela disse à irmã estudar no metatextual. Olha só, quem diz alguma coisa a alguém. Este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Estudar no metatextual é o objeto direto. Mas ela disse a quem? Para a irmã, para a. Outra diquinha para vocês. Se encaixar o para a, crase, certeza, tá?
Sou grato à população. Quem é grato? Aqui é uma locução masculina, nós temos aqui um predicativo, tá? Eu sou grato, é um predicativo do sujeito. Mas quem é grato a. Então, isto aqui vai ser um complemento nominal ao termo regente, termo regido, população é uma expressão feminina. Então, a população vai ter crase porque quem é grato a, preposição, mais o a de população, crase. Fumar é prejudicial à saúde, ó. É prejudicial, predicativo do sujeito. Se é prejudicial a, preposição, saúde, palavra feminina, crase. Prejudicial para a saúde, pronto. Outra que encaixou aqui certinho. Este aparelho é posterior à invenção do telefone. Se é posterior a alguma coisa, então invenção, palavra feminina. Tranquilão? Por aí, até aqui tudo bem? Fica comigo que é sucesso. Segunda regra. Diante de expressões moda, com o sentido de a moda de, mesmo que isso esteja subentendido, tá? Neste caso, a gente pode usar para expressões também masculinas. É a única exceção para palavras masculinas. Quando nós estivermos subentendida a expressão a moda ou a maneira, tá? O jogador fez um gol a Pelé. A moda Pelé. A maneira Pelé. Adoro arroz à grega. A moda a grega. A maneira grega. Cortou o cabelo a Ronaldo, lá Cascão, lembra da Copa de 2002, se não me engano. Cortou lá a Ronaldo. Então, neste caso, nós vamos ter crase, mesmo sendo diante de uma palavra masculina, porque a expressão moda está subentendida. Indicação de horas. E aqui, pessoal, já estou dando uma aula para vocês também do novo acordo ortográfico de representação gráfica de hora. Pelo amor de Deus, tem gente que ainda coloca 12... 2.0022.12.30. Não é a representação gráfica de acordo com o novo acordo ortográfico, tem que ser H mais MIM. Estão suprimindo MIM, está sendo facultativo MIM. Quer dizer que se eu quiser colocar 12H30 estará certo? Beleza. Mas o novo acordo prega exatamente a presença do MIM, tá? O portão fechará às 12h30, 12 horas e 30 minutos. Observe que aqui está um tempo determinado, fechado, tem que ter a crase. Intervalo de hora, a mesma coisa. A aula será das 9 às 11. Aí eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Se eu tivesse aqui de e não das, ou seja, não tem a presença do artigo, se fosse assim, a aula será de 9 a. Observe que não vai ter o artigo, vai ser só preposição. De, preposição, mais a preposição. Qual é a função? Quando é que aparece a crase? Quando nós tivermos preposição mais artigo. Se eu tivesse colocado, a aula será de, preposição, bruta, 9 a, não tenho as. E se eu quiser colocar de 9 às 11, tá errado, é de 9 a 11. De 9 a, sem um artigo. Aí a gente não colocaria a crase. Tranquilão? Foram dormir à meia-noite. Meia-noite também é hora, é tempo, tá? Então, meio-dia. Por que meio-dia não vai ter crase? Porque é masculino, tá? Embora seja hora, não vai ter crase porque é masculino. Então, fiquem atentos a esses pormenores. Com a preposição até, a crase será facultativa, tá? Dormiram até sem crase ou as com crase, 14 horas nesta quarentena. Não aluno metatextual, não vocês que estão nos acompanhando, porque vocês não vão perder tempo, né? Dormir até as 14 horas, estão doidos? Jamais, né? Uso obrigatório ainda, quarta obrigatoriedade. Em locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas, desde que sejam femininas. Aqui, meus amores, uma lista para vocês. À tarde, tempo, as ocultas, as pressas. Por exemplo, vamos pensar isso num texto. O presidente sancionou um decreto às pressas a fim de deliberar mais verba para
a população mais carente, ó, às pressas, crase, porque é o modo feminino, à medida que, à noite, às claras, enfim, aqui uma lista para vocês brincarem na hora que vocês estiverem fazendo a redação, cuidado com essas locuções femininas, tá? Quinto, diante de nomes de lugar, nome de lugar, tá? Tem aqui um macetezinho, esse lugar não pode ser cidade. Se for cidade. Por que não pode ser cidade? Porque não vai admitir artigo, tá? Normalmente é estado ou país. E aí tem um macete. Se eu vou a, eu volto da, tá? Se eu volto de, não tem crase. Mas se eu volto da, tem crase, ó. Vou à França. Vamos jogar aquela parada do Pará. Vou para a França. Crase. Vim da França. Estou na França. Em mais a. Preposição mais a. Mais artigo. Cheguei à Grécia. Vim da Grécia. Retornarei à Itália. Vim da Itália. Vou a Porto Alegre. Não tem como eu dizer vim da Porto Alegre. Vim de. Se eu venho de, não tem crase. Cheguei a São Luís. Vim de São Luís. Não vai ter crase, porque eu não falo a São Luís é bonita. Eu digo São Luís é bonita. São Luís é a Ilha do Amor. Não coloco artigo. Então, nome de cidade normalmente não admite artigo. Agora, observação. Se eu tiver um termo especificador para esta cidade, nós vamos ter crase. Aqui nós vamos ter, ó. Retornarei a São Paulo dos Bandeirantes. Para a São Paulo dos Bandeirantes. Nós temos um termo aqui especificador que vai ser uma adjunta de nominal. Irei a São Luís do Bumba, meu boi, que este ano provavelmente não teremos as festividades em função dessa pandemia. Mas é a ilha do Bumba, meu boi. Irei a São Luís do Bumba, meu boi, a São Luís do reggae. Neste caso, para a São Luís do reggae. Nós vamos ter crase. Sacaram? Eu preciso ter um adjunto adnominal, preciso ter um termo especificador. Sexta regra obrigatória. Diante dos pronomes demonstrativos. A, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Mas eu preciso de um termo regente. Refiro-me àquele curso de redação. Quem se refere a, mais este a do aquele. Sou grato àquelas dicas. Temos preferência àquilo que é verdadeiro. Aquela rua é transversal a que vai dar na minha casa. Presta atenção aqui, ó. Este a é um pronome demonstrativo, porque eu vou dizer aquela rua é transversal àquela. É só vocês substituírem por aquela que vai dar na minha casa, que vai dar certo. Mas Hilton, aquilo é um pronome demonstrativo vago, que pode ser masculino. Aquele, que é masculino, né? Aquele é masculino, aqueles é masculino e plural. Não tem problema porque a preposição está se fundindo com o a do pronome, tá? Sétimo caso obrigatório, com pronomes relativos a qual, as quais. Mesma coisa, eu preciso de um termo regente, ó. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, sempre. Eu obedeço ao meu pai. Eu obedeço ao meu presidente, ao meu governador, ao meu prefeito. O verbo obedecer é transitivo indireto. Como nós temos um pronome relativo que é feminino, o verbo transitivo direto exige a preposição a, mais o a de a qual ou de as quais, tá? Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Quem chega, chega ao. Exige a preposição mais o a do a qual, nós vamos ter a crase. A sessão a qual assistir. Lembre-se de que o verbo assistir, ele tem 3 regências mínimas, tá? Nós temos o verbo assistir no sentido de ajudar, que vai ser transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o paciente, não pode ser ao, porque ele está ajudando o paciente. Nós assistimos ao filme e não o filme, porque aí a gente está no sentido de olhar, ele é transitivo indireto. Nós temos o verbo assistir intransitivo no sentido de morar. Nós assistimos em São Luís, tá? O verbo assistir no sentido de morar, de residir, ele vai ser intransitivo, beleza? Vamos em frente.
Diante das palavras distância, terra e casa, desde que elas estejam determinadas, tá? Por exemplo, sua casa fica à distância de 100 metros daqui. Por que nós colocamos a crase? Porque está determinada. Ah, eles namoram à distância de 2 palmos. Tem que ter crase. A distância de 2 palmos. Qual foi a determinação? 2 palmos. Mas se ele disser assim, ele estuda à distância, nós fazemos o curso à distância. No atual momento, estamos fazendo metatextual à distância. Foi determinada a distância? Não. Então não pode ter crase. Tranquilo? Só em situações determinadas. Voltarei à terra dos meus avós. Neste caso aqui, para a terra, nós temos aqui o termo determinado que era a terra dos avós. Se fosse o planeta Terra, tá? A Terra planeta teria crase, mas o planeta Terra teria que ser com letra maiúscula, estaria subtendido pela letra maiúscula. Mas se eu só tivesse aqui, voltarei à Terra, ficaria subentendido que era a terra firme. Ou a gente estaria no mar, ou no rio, ou no ar, ou em qualquer lugar que não fosse terra firme, tá? No espaço. Neste caso, não pode ter crase, tá? Quando estiver subtendido terra firme. Chegamos à casa de Isabela. Não vai ter crase porque está especificado. E o se eu disser assim, chegamos à casa, voltei à casa, vai ficar subtendido que a casa é minha e aí não precisamos colocar crase. Tranquilo? Tranquilão? Vamos em frente. Aquilo que eu havia falado para vocês, não tendo especificação, não tem crase, tá? Muitos namoram à distância. Voltaremos à terra após 2 semanas navegando, ó, terra firme. Voltarei à casa depois da reunião. Fica subentendido que a casa é minha, eu não posso colocar crase, tá? Não posso colocar crase. Só se fosse a casa de alguém, a casa de uma outra pessoa. Tranquilão? Decorem, treinem, apliquem essas regras. Aqui nós temos algumas regras, poucas regras de uso facultativo, tá? De pronomes próprios femininos. Por que diante de pronomes próprios femininos? Porque o uso do artigo vai ser facultativo. Quando é que eu uso o artigo, tá? Definido diante do nome de uma pessoa? Quando nós temos intimidade, gravem isso, tá? Por exemplo, por que eu não posso colocar entreguei o cartão a Xuxa? Por que eu não posso colocar crase? Porque eu não tenho, subentende-se que eu não tenho intimidade com Xuxa. Então eu não posso falar a Xuxa é uma apresentadora legal. A Xuxa é uma apresentadora que fez muito sucesso no passado. Observem que eu não posso colocar o a, tá? O artigo. Eu tenho que colocar Xuxa foi uma apresentadora fantástica. Faustão fala bastante. Ronaldo Fenômeno, ele ainda é um gênio. Ronaldinho Gaúcho, eu não posso dizer o Ronaldinho porque eu não tenho intimidade, tá? Então, em regra geral. Então, se for pessoa comum, se forem pessoas comuns, aí sim é facultativo. Se forem pessoas famosas, não é facultativo. A crase, ela fica proibida, tá ok? Diante de pronomes possessivos femininos, tá? Facultativos também. Diga a sua mãe, porque eu posso dizer sua mãe sem artigo. Sua mãe é um gênio, sua mãe é fantástica, sua mãe é agradável. Mas eu também posso dizer a sua mãe vai denotar o quê? Intimidade. Então aqui vai ser facultativo, tá? Faço referência à nossa amizade sem artigo, mas a nossa amizade pode ter o artigo também. Então aqui é facultativo. E a gente já havia falado antes, diante da preposição até, tá? A aula vai até sem crase ou as com crase, 17 horas. Fomos até a sala do professor ou do diretor, vai ser com crase ou sem crase, aqui é facultativo. E só para resumir alguns usos proibidos mais comuns, por exemplo, diante de palavras femininas, compramos os móveis a prazo, por favor, não tem crase, tá ok? Uso proibido. Diante de verbos no infinitivo, muita gente em redação coloca crase diante de verbo no infinitivo. Continuamos a observar, verifique o que vem depois, tá? Diante da maioria dos pronomes, pessoal, somente esses pronomes. Por exemplo, tem um pronome que eu não coloquei aqui, que é o pronome de tratamento senhora e senhorita.
Mas isso numa redação a gente não vai usar. Mas senhora e senhorita eu posso usar a crase. Por exemplo, entreguei para a senhora, entreguei à senhora um presente. Nesse caso vai ter crase, tá? Diante de numerais cardinais, também nós não vamos colocar crase. Diante de palavra no plural também nós não vamos ter crase. Por exemplo, refiro-me a alunas nota 1000. Refiro-me a alunas no plural. Não vai ter crase, porque só temos preposição, não temos artigo. Lembre-se de que é artigo mais preposição. Preposição mais artigo. Meus amores, é treinar. É hora de treinar e colocar tudo isso em prática, porque a regra ela tem que ser aplicada. E os corretores, eles são doutrinados, eles vão procurar exatamente. Não é que eles vão procurar. Naturalmente, na leitura, a gente vai identificar os erros. Então, comecem a observar isso aí, para que a gente não comprometa essa nota 1000, tá certo? Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.